Fala pessoal, beleza? Aulinha de física para vocês. Vai ser uma revisão sobre gases ideais e leis da termodinâmica. Essa aula é a primeira de 5. Vai ser uma aula geral, uma aula aberta, vai ser uma aula específica para os alunos do Leandro Escobar do segundo ano, alunos da professora Júlia, para aquela prova substitutiva, tá bom? Então em cada uma dessas 5 aulas a gente vai ver uma questão parecida com uma questão da prova, e aí eu vou abordar os conceitos naquela questão, e ao final de cada aula eu vou passar uma questão aí sugestiva. Lembrando, não são as questões da prova, são questões parecidas, tá? Da prova que vocês já fizeram. Então, questão 1. Um certo gás perfeito ocupa inicialmente um volume de 3 litros a uma temperatura de 47 graus Celsius. O gás é aquecido isobaricamente até triplicar de volume. Determine a temperatura final do gás. Beleza. Tem algumas coisas aqui nessa questão que a gente precisa se atentar. Primeiro, está 47 graus Celsius. Se eu usar graus Celsius, vai dar errado. Eu preciso usar Kelvin, tá bom? Segunda coisa, isobaricamente. O que é isobaricamente? Então, você precisa saber as transformações gasosas. Você precisa saber o que é uma transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica, e a gente vai citar isso aí também, tá bom? Então, antes de resolver a questão propriamente dita, a gente vai estudar a transformação de graus Celsius para Kelvin. A gente vai relembrar, na verdade, vocês já viram, já fizeram prova disso, tá? A gente vai ver as transformações gasosas. E por último, a gente vai ver a equação geral dos gases, aquela famosa Pivot-Potthoff que vocês já conhecem, tá bom? Então, beleza, como é que eu converto a temperatura de grau Celsius para Kelvin? Lembrando, Kelvin não é grau, tá bom? É grau Celsius, grau Fahrenheit para Kelvin, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Kelvin é baseado na escala Celsius. Então, o objetivo da escala Kelvin é criar uma escala geral onde o zero fosse o zero absoluto. Para você transformar de Celsius para Kelvin, basta você somar 273, beleza? Então, por exemplo, se eu estou a uma temperatura de 10 graus Celsius, como é que eu transformo para Kelvin? Ora, 10 mais 273, 283 Kelvin. Tranquilo, beleza? Vamos lá. Próximo conceito que a gente vai estudar são as transformações termodinâmicas. Então, olha só. Primeira transformação vai ser a isocórica, tá bom? E lembrando, essas transformações às vezes têm mais de um nome, tá bom? Então, essa que a gente está chamando aqui, que o livro no texto chama de isocórica, ela também é chamada de isovolumétrica ou isométrica, tá bom? Essa transformação é aquela onde a pressão vai variar, onde a temperatura vai variar, mas o volume vai permanecer o mesmo, tá bom? Agora tem a transformação isobárica. Transformação isobárica, o volume e a temperatura vão variar e a pressão é mantida constante, tá bom? Então ela é chamada de isobárica. Então lembra, a temperatura varia, o volume varia, mas a pressão não, a pressão fica constante. Então olha um exemplozinho aqui, olha. Então eu vou esquentar um determinado gás, ele vai variar de volume, vai variar de temperatura, vai aumentar à medida que eu for esquentando ele, mas a pressão vai permanecer o mesmo. Ele tem um êmbolozinho em cima, e à medida que ele vai aquecendo, ele vai subindo esse êmbolo, aumentando o volume, mas mantém a pressão constante. E agora, por último, as transformações isotérmicas. As transformações isotérmicas mantêm a temperatura constante. Então, a pressão varia, o volume varia, mas a temperatura não. Então, por exemplo, você tem um êmbolo de determinada massa, né, que ele está fazendo uma determinada pressão sobre um determinado volume de gás. Se você aumentar o peso que está em cima do êmbolo, ele vai comprimir um pouco o gás, vai diminuir o volume e vai aumentar a pressão, por exemplo, é uma transformação isotérmica, se a temperatura ficar constante, beleza? Então, só recapitulando, transformação isobárica, pressão constante.
Transformação isovolumétrica, é assim que aparece mais, né? Volume constante. Transformação exotérmica, temperatura constante. Beleza? Isso aí você precisa saber. E aí tem a lei geral dos gases, que ela é bem conhecida. Temos aqui um gás. Tem um cubinho de gelo ali em cima, né? Ele está lá com uma quantidade, ele tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E à medida que a gente for brincando aí com a pressão, por exemplo, se eu comprimir, então diminui o volume. Se eu esquentar, talvez aumente a pressão. Existe uma equação que relaciona isso, que é essa aqui, chamada PVT por volta, ou P1V1 dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por T2. Resumindo, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Beleza? Agora que nós já revisamos a matéria, nós já estamos habilitados para resolver essa questão. Beleza? Primeira coisa, na questão de física, o que a gente faz? A gente anota os dados, né? A gente lê a questão, pensa, se precisar faz um desenho e vai anotando o dado. Então, vamos lá. Então, a temperatura inicial é 47 o quê? Graus Celsius. Mas pode ficar graus Celsius? Não. A gente precisa converter para Kelvin. Então, 47 mais 273 igual a 320 Kelvin. Beleza. Volume inicial, 3 litros. Pressão inicial é igual a pressão final, que é igual a P. Por quê? Porque é isobárico. A pressão se mantém constante, tá bom? Eu resolvi de um jeito bem geral, tá? Para caso vocês esqueçam alguma fórmula, mas vocês vão entender. E agora? A temperatura final, não sei. É o que o problema está pedindo. Qual que é a temperatura final? Mas a gente já sabe que o volume final é igual a 3 vezes o volume inicial. Mas o volume inicial é quanto? É 3 litros, então 3 vezes 3 litros, 9 litros. Agora, a gente só precisa escrever essa equação e substituir os valores, tá? É só substituir valor. Então, vamos lá. Ó, onde tem pressão inicial e pressão final, eu coloquei P de pressão. Volume inicial 3, coloquei ali na equação, dividindo pela temperatura inicial. E agora vamos fazer as contas aqui, mas primeiro vamos tentar simplificar alguma coisa. Olha só, se eu tenho a pressão dos dois lados, ela é a mesma, eu posso cortar ela, eu posso tirar, né? Então, olha o que fica. Eu já passei a temperatura final multipliquei por 3, olha. Já passei o 320 multiplicando também, multipliquei em x, tá? Vocês sabem fazer isso perfeitamente. E agora eu vou passar o 3 dividindo. Então, a temperatura final vai ser 320 vezes 9 dividido por 3. Para a gente não ficar fazendo muita conta, o melhor é tentar simplificar ao máximo. Então, olha só, a gente pode simplificar 9 por 3. Beleza? Onde fica, divide 9 por 3 e divide 3 por 3. E aí a gente fica com 320 vezes 3. Conclusão, a temperatura final é 320 vezes 3. Então, a temperatura final é 960 Kelvin. Beleza? E aí, eu tenho um desafio para vocês. Vocês já revisaram a matéria, então vamos fazer uma questãozinha, vocês fazem, por conta de vocês, que é bem parecida. Olha só, um certo gás perfeito está inicialmente a uma pressão de 3 atm e a temperatura de 87 graus Celsius. Esse gás sofre uma transformação isovolumétrica. Então, dá uma olhada. O que é isovolumétrica? Durante a qual a sua pressão é reduzida para 2 atm. Então, era 3 atm, reduziu para 2 atm. Qual será a temperatura final do gás após essa transformação? Beleza, mesma coisa, né? Primeiro você vai transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Depois você vai equacionar, resolver, fazer os cálculos. E é tranquilo. Então, as nossas referências, eu usei esses 2 livrinhos aí, o Tópicos de Física, volume 2, e os Fundamentos da Física, que é o livro do Ramalho, tá bom? Então, se vocês quiserem se aprofundar, né, esses 2 livros são bons. E aqui, eu vou terminar esse vídeo deixando uma indicação. Se você quiser aprender além da prova, então, olha só, se você quiser aprender além da prova, eu tenho uma indicação. Esse professor aqui, o Marcelo Borraro,
Claro. Ele tem um canal no YouTube e ele tem uma playlist com 20 vídeos sobre tecnologia. São vídeos excelentes, tá bom? Eu já os assisti, boa parte deles, alguns, né? Se você quiser se aprofundar, não ficar só ali no nível da prova, se quiser ampliar os horizontes aí, recomendo muito.